Bem-vindos ao canal Chess Xadrez R3, trazendo hoje as partidas de estreia dos nossos brasileiros na FIDE World Cup 2021. A Copa do Mundo de Xadrez da FIDE. E nós temos 4 brasileiros aí nos representando nesse torneio. Temos o Krikor, o Alexandre Fier, temos o Daci Lima e temos também a Júlia Alboredo. E falando agora um pouquinho sobre a competição, galera. O torneio vai do dia 10/7 ao dia 8 de agosto. O torneio começou então antes de ontem, com a cerimônia de abertura e tudo mais, mas os jogos começaram para valer hoje, no dia 12/7. O torneio aberto, ele conta com 206 competidores, entre eles ninguém mais ninguém menos que Magnus Carlsen, temos também Fabiano Caruana, temos o Mamedjarov, temos Danil Dubov, Anish Giri, entre muitos outros aí GMs da elite do xadrez mundial, e vai ser uma competição dura. As duas vagas, os 2 primeiros colocados do torneio aberto garantem vaga no torneio de candidatos, no próximo torneio de candidatos. Então, é um caminho aí, um dos caminhos aí para a disputa do título mundial de xadrez. Olha que bacana. E o Magnus Carlsen, por incrível que pareça, como diria Rafael Chess, por incrível que parível, ele não tem o título ainda da Copa do Mundo e está tentando aí ser o primeiro, está tentando esse título inédito aí. E temos o torneio feminino, que vai até o dia 4/8, contando aí com a presença pela primeira vez da Júlia Alboredo. Olha que bacana. Temos 103 competidoras nesse formato feminino. E tanto no torneio aberto quanto no torneio feminino a gente tem sistemas eliminatórios, então é mata-mata aqui. São 2 jogos contra o mesmo adversário, uma você joga de pretas, outra de brancas, e quem ganhar as duas ou ganhar uma e empatar a outra, está classificado para a próxima fase, não tem segunda chance, não tem repescagem, então perdeu, tá fora, galera. E se a gente tiver 2 empates ou uma vitória para cada, a gente vai ter o jogo de desempate aí. E olha uma coisa bem, a galera já tá torcendo para isso acontecer. Se o Krikor passar da primeira fase agora, ele enfrenta de cara já o grande mestre Mamedjarov. Olha só que pedreiro, é o conhecido como o lenhador, né? Então, passando dessa primeira fase, nosso brasileiro já tem um desafio em tanto pela frente, né? E falando novamente sobre os emparceramentos aí, como eu falei, são 2 jogos, né? Alternando as cores, 1h30 para cada competidor, com 30 segundos de acréscimo por lance. E após o lance 40, cada jogador ganha mais meia hora para finalizar a partida, beleza? Então tem tempo de sobra aí, são partidas clássicas, partidas pensadas. E vamos torcer aí para que nossos brasileiros façam uma excelente competição. E a gente vai mostrar tudo aqui no canal Chess Xadrez R3, tá bom? Então, ó, sem mais delongas, sem mais enrolação. Uma pequena enrolaçãozinha, essa vale a pena. Antes de começar a mostrar as partidas aqui, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu joinha, seu comentário. Sua participação é muito importante para o crescimento do canal, tá certo? Sua sugestão, seus comentários são primordiais aí para o aprimoramento do conteúdo do canal, tá certo? E segue a gente também no Instagram, tá rolando sorteio, tá rolando bastante coisa por lá, tem lives, tudo mais. Lá no Instagram, no perfil Chess Xadrez R3, e a descrição, e o link pro Instagram tá na descrição do vídeo, beleza? E agora sim, sem enrolação, vamos às partidas aqui dos nossos brazucas. Começando aqui com a partida do Alexandre Fier, 2.569 de rating, contra o Djергos Pečák, eu acho que é essa a pronúncia, Djергos Pečák, da Eslovênia, 2.523. A gente teve uma partida rápida aqui, o Fier jogando de pretas. Aqui o Djергos começou aqui com cavalo F3, diferente, né? Tivemos agora D5, D4, cavalo F6, C4. Então a gente transpôs aqui praticamente para um gambito da dama. Gambito da dama recusado, né? Agora com E6. Tivemos cavalo C3. Agora C6. E3. Cavalo de bem em D7. Dama C2. Agora bispo em D6. Bispo em D3. Roque, roque. E5, buscando rupturas aí o Fier. C por D5. C por D5 e agora E4. As brancas seguem na mesma linha, buscando rupturas aí. E por D4, cavalo por D5, cavalo por D5, algumas trocas, E por D5, e agora H6, esse peão estava atacado aqui, nessa diagonal aqui pelo bispo e pela dama. Tivemos agora cavalo capturando D4,
Dama H4 ameaçando aqui checkmate, nosso brasileiro. E aqui o Gergos faz o lance cavalo F3, protegendo tudo e atacando a dama. Tivemos agora dama H5, mantendo a pressão. Esse cavalo não pode sair daqui de jeito nenhum. Agora bispo H7, cheque. Rei vai para H8. Dama F5, propondo a troca de damas aí. Dama captura F5, bispo por F5 e agora cavalo F6. Propondo a troca de bispos, né, de casas claras. As brancas não aceitam, bispo C2 e agora B6. Torre D1, bispo B7, pressão total nesse peão agora. Bispo B3 defendendo, torre de A em D8, pressão na coluna D. Bispo E3, agora bispo E7, liberando passagem aqui para todo tipo de ataque, né? Agora o Gergos Pechak vai para o lance bispo aqui em D4. Temos cavalo por D5, bispo em E5. E agora bispo C5, bispo D4, bispo E7, bispo E5, bispo C5. E depois do lance bispo D4, a gente teve aqui um empate nesse primeiro dia aí do Fear, jogando de pretas. E ele vai apostar tudo no jogo de brancas amanhã. Tá certo? Então tivemos um empate nessa primeira partida. O gráfico mostra aqui bastante equilíbrio. Uma partida sem grandes emoções. Então começou bem, na minha opinião, o Fear. Um empate aí, vai jogar de brancas amanhã. Agora na segunda partida aqui tivemos o Daci Lima, jogando de pretas também, contra o Henrikan da Turquia. Eu acho que eu não achei nenhuma foto do turco. O Daci Lima tem 2.526 e o Henrikan tem 2.569. Tivemos aqui D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5 e agora cavalo F3, bispo G7, dama B3, D por C4, dama por C4 e agora roque, E4, A6, já querendo de repente fazer uma expansão aqui, com o tempo sobre a dama. Tivemos E5, ameaçando aí o cavalo. O Daci Lima seguiu com B5, atacando a dama, contra-atacando, né? Dama volta para B3 e mantém a dama nessa diagonal aqui do rei. Com possíveis ataques futuros, né? Agora o cavalo está atacado. Cavalo de F em D7. Agora tivemos E6, insistindo aí na perseguição ao cavalo. E aqui tem que tomar cuidado, né? Esse peão aqui avançado ele é perigoso. Tivemos F por E6, bispo E3 e agora cavalo F6. Bispo E2 desenvolvendo, possibilitando roque na jogada seguinte. Cavalo C6, roque. E agora dama E8, uma imprecisão aqui. Tivemos torre de A em C1. Rei H8, tirando o rei aí desse incômodo, dessa diagonal incômoda aqui, né? Tivemos agora torre de F em D1. Cavalo G4. Cavalo E4. Agora cavalo por E3. F por E3. Torre A7, cavalo de F em G5, cavalo D8 manobrando, bispo G4, tivemos bispo H6, torre E1, bispo em B7, bispo captura E6, e agora cavalo captura E6, dama captura E6, torre F5, tá perigosa a posição aqui para o Daci, e agora torre captura C7, bispo captura G5, e agora cavalo aqui em D6, foi um blunder aqui pelo turco. Ele estava numa posição praticamente vitoriosa, praticamente ganha aqui essa posição. E depois a gente vai ver no gráfico ali. Nessa hora aqui até eu estava acompanhando essa partida pelo canal Xadrez Brasil. E ele tinha falado aqui, foi um lance de fogos de artifício aqui, enfeitou demais aqui o turco. E aqui ele poderia ter feito o mais simples, né? Então ele fez cavalo D6, atacando a dama. Tivemos dama lá para B8. Cavalo captura F5. Dama captura C7. E agora dama F7, ameaçando checkmate aqui. Ameaçando checkmate aqui e aqui, né?
Tivemos agora bispo, captura E3, lance único, cavalo, captura E3. E agora torre A8, protegendo aí do checkmate. Cavalo G4, dama C2, dama F2, propondo as trocas e o Daci aceitou. Ele fez dama por F2 e agora rei por F2. A gente está no final aqui... No final aqui difícil, mas o gráfico está dando um final empatado. Tivemos agora torre F8 cheque, rei vai para G3, bispo D5 atacando lá o peão de A2. Tivemos agora torre por E7, a torre na sétima, bispo por A2, torre A7 atacando ali o peão de A6. Temos bispo C4, torre captura A6 e agora torre D8 atacando ali o peão central, torre A7, torre D6, o rei no jogo, rei F3, torre captura D4, cavalo F6 ameaçando um checkmate aqui, ameaçando um checkmate na posição. Tivemos agora torre H4, H3, G5, rei lá para G3 atacando a torre por enquanto está defendida, mas vai ficar numa posição incômoda aqui esse peão escravo, né? Tivemos agora torre H6 atacando o cavalo, cavalo volta para E4, e agora manobrando a torre G6, tivemos torre B7 atacando esse peão, aí por enquanto está defendido, o peão defendendo o bispo e o bispo defendendo o peão. Bispo D5, dando um duplo aí. Torre B8, cheque. Rei vai para G7. E agora o cavalo para C3. Olha que manobra interessante. Então tinha levado esse garfo aí, né? Esse garfo não, esse espeto. E saiu bem, fez essa manobra, saiu bem com as duas peças. Tivemos agora bispo C4, protegendo o peão novamente, só que o peão está caindo agora. Cavalo captura B5. Tivemos H5. Cavalo ali, voltando ali. Ficaria numa posição perigosa aqui se o Daci capturasse esse cavalo. Ficaria com o peão passado perigosíssimo. Mesmo assim, o gráfico está dando uma posição equilibrada aqui. Uma ligeira vantagem para as brancas, mas está uma posição um pouquinho equilibrada. Cavalo D4, torre F6, cavalo F3 manobrando aí. E agora H4. Aqui foi um erro, aqui uma imprecisão pelo brasileiro. E a vantagem agora cresceu bastante, quase 2 pontos aqui pro Henricão, o turco. Agora rei F2. Uma imprecisão, foi uma partida, depois eu vou mostrar o gráfico, uma partida cheia de imprecisões aqui. Então a vantagem voltou aqui praticamente para o zero. Tivemos agora G4. E agora H para o G4. H3. Tentando aí criar um peão passado e tentando aqui tirar o protetor aqui do cavalo, né? Aqui depois a ideia é jogar bispo para D5 e ganhar o cavalo na sequência. Tivemos torre em D8. H2. Quem sabe aí vai promover o cavalo, não pode capturar, o cavalo tá cravado, o rei não pode entrar na posição e tá perigoso aqui, mas esse lance D8 foi na hora certa aqui, o lance D8 vai proteger tudo. Torre em D1, agora tivemos torre em B6, manobrando, cavalo captura em H2, torre captura em B2, cheque, e agora rei G3, bispo E6, torre D6 atacando o bispo, o rei vai para F7 defendendo, e agora torre D4, bispo C8, cavalo F3, bispo B7 aí atacando o cavalo, atacando lá o ponto de G2, esse cavalo não pode sair agora. Torre D7, cheque, rei F6, torre D6, cheque, agora o rei vai para E7, torre H6, manobrando aí a torre, rei F8, torre H7, cortando o rei da posição, atacando o bispo, a torre está escrava na defesa ali, a torre em B2. E agora bispo E4, atacando a torre, atacando o cavalo. Por enquanto não seria uma boa capturar esse cavalo, senão as brancas ficariam com peões dobrados, aliás, peões conectados. Torre D7, bispo C6, torre C7 atacando o bispo D5. E agora cavalo H4. Tivemos rei G8, E4, opa! E4 não, G5, perdão,
Avançando aí com o peão passado. Bispo E4. E agora rei para H3. Torre B4. E agora mais um avanço de peão G3. Tivemos bispo em D3. Torre D7 atacando aí o bispo. Cheque ali com bispo em F1. Agora rei H2. Tivemos torre B2 cheque. E o rei vai lá para G1. H3 aí tentando... Será que vai tentar uns perpétuos aí o brasileiro? Aqui tá difícil já para ele conseguir uma vitória. Ele tá atacando ali, tá atacando a torre, tá ameaçando os ataques chatos. O cavalo fica escravo aqui na defesa, né? Mas tá uma posição bem... Tá mais confortável jogar isso aqui de brancas, né? Tivemos agora torre C7, tirando a torre do ataque aí. Torre A2, agora torre C4. Torre A5, jogo de muitas manobras aí. Rei H2 atacando o bispo. Bispo volta para E6, atacando aí a torre. Torre C6 contra-atacando o bispo. Torre A2, cheque. E agora rei G1. Bispo volta para H3, vai tentar empatar aqui o Daci Lima. Torre G6, cheque. Rei F7, torre H6. E agora rei G8. Torre F6, cortando o rei aí. O rei está limitado a essas duas colunas. Coluna G e H. Tivemos torre A5, martelando ali o peão de G5. Rei H2, atacando o bispo. Bispo vem para G4. E agora G6. Torre A2, cheque. Rei G1. Torre B2. E agora torre F4. Bispo vai para E6. Torre E4 atacando o bispo. Bispo vai para D7. Torre D4. Perseguindo esse bispo aí. Bispo vai para E6. Torre E4. Bispo D7. E agora aqui pensamos que ia empatar, né? Que nada. G4. Torre B5. Rei F2. Torre D5. Agora rei G3. E agora rei G7. Aqui foi um erro. E a gente vai ver esse lance depois. Tivemos agora aqui torre E7 cheque. Rei G8. E agora cavalo F3 manobrando aí. Rei D3. Ou torre D3. Cravando o cavalo. E agora rei F4. Agora tivemos rei F8. Torre F7 cheque. Agora rei G8. E depois aqui de cavalo E5. Tivemos as pretas desistiram. Então derrota aqui do nosso brasileiro. Aqui tá levando um duplo. Vai perder peça. Aqui já não tem mais o que fazer. E aqui o Daci Lima desistiu. Ponto aqui pro Henrican da Turquia. Partida longa aqui. Partida difícil, né? E aqui, segundo o gráfico, o brasileiro não teve melhor nenhuma vez aqui na partida, mas o turco ele cometeu vários blunders aqui e a partida ficou empatada várias vezes. Vamos ver aqui, ó, nessa primeira. É para ele ter capturado aqui o bispo. Aqui a vantagem está em 3.9, ele vai para o lance aqui D3. Vamos ligar aqui para ver o que tinha. O que tinha nessa posição? Aqui seguia normalmente. Aqui ficaria no empate. Aqui seguiria até essa posição, seguiria desse mesmo jeito. Só que ao invés de trocar as damas, seria interessante o Daci posicionar melhor a torre, caso o grande mestre lá turco fizesse essa jogada. Aqui o Daci ficaria dominando a coluna, ficaria... Opa! Aqui teria um cheque, ó. Que eles trocariam peças, iam para esse final empatado. E olha aqui, ó, o gráfico tá dando 1.2 aqui, vantagem, 1 ponto mais ou menos de vantagem para as pretas. Seria um final interessante, hein? Ficaria com um peão a mais nesse final aqui o Daci Lima. Então, não foi uma jogada legal pelo turco. Aqui de novo, aqui estava uma vantagem legal. Vamos ver aqui, ele... Espera aí, uma vantagem legal. E aqui ele fez o lance G3. O computador estava mandando jogar D7. Um final bem complexo aqui, então... Tivemos vários blunders, vários erros.
Aqui tá 0,4 de vantagem aqui para as brancas, então não está muito claro aqui como é que vai vencer. Aqui é tentar ficar repetindo lances, né? Seguiu mais ou menos como é que seguiu na partida, só que algumas jogadas invertidas. E aqui no final, quando ele já estava bem ganho, ele fez um outro erro aqui, estava 4,7 no gráfico. Ele fez essa jogada de cavalo, o gráfico voltou para meio ponto só de vantagem. Aqui seria difícil, mas não, aqui já dá uma posição ganha para as pretas, ou para as brancas, perdão. Aqui já não tinha jeito, galera. 2 peões, uma torre contra só a torre aqui, dá 1,3 de vantagem aqui para as brancas. Aqui o gráfico mostrou que caiu bem a vantagem, só que não é uma vantagem considerável para empatar nesse final. Então aqui tivemos a derrota do Darcy. Agora tivemos aqui Júlia Alboredo, jogando aqui contra a Jolanta Zawadzka da Polônia. Júlia jogando de pretas aqui. Tivemos E4, C5, defesa siciliana, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, tudo normal até aqui. D6, bispo G5, E6, bispo B5, cravando aí os 2 cavalos. Bispo D7, dama lá para D3, bispo E7, grande roque. E agora dama C7, uma partida bem equilibrada. F4, agora já parte para a agressão aí a polonesa. A6, expulsando o bispo, questionando o bispo, né? Bispo por C6. E agora B por C6. Corajosa essa variante aqui, porque abriu a coluna B, né? Abriu a coluna B para possíveis ataques aqui. Tivemos agora cavalo B3, fechando um pouquinho. Agora E5, torre de H em F1. H6, questionando outro bispo. Tivemos F por E5, D por E5. E agora bispo volta para E3. Bispo G4, atacando a torre. Torre vai para D2. A5, avançando aí com esse peão perigoso na coluna A. Cavalo C5. E agora torre D8. Tivemos dama C4. A torre aqui veio atacando a dama, né? E aquela Júlia resolveu trocar peças. Torre por D2, bispo por D2. E agora roque, antes tarde do que nunca, né? H3 questionando o bispo. Bispo volta para C8. E agora cavalo de 3 aqui em A4. Tivemos cavalo D7. E agora aqui cavalo B3. Uma imprecisão aqui pela Jolanta Zawadzka. C5, cavalo por A5, a Júlia gambitou um peão aqui para ter iniciativa. E agora tivemos cavalo B6, ofertando aí a troca, ofertando não, praticamente forçando a troca dos cavalos. Tivemos cavalo por B6, dama por B6, e agora dama C3, dama G6, e agora dama F3, pressionando na coluna F. Tivemos F5, aqui foi uma imprecisão aqui pela Júlia. A posição estava fechada, ela resolveu ir para essa variante aí. Aqui ela já estava com pouco tempo no relógio, ela estava com menos de 10 minutos. E se eu não me engano a Jolanta ela estava com 20. Então uma diferença considerável aí. Tivemos E por F5, torre por F5. A Júlia vai para mais trocas aí. Dama vai para E2. Agora, primeiramente, bispo em A6, atacando aí a dama, atacando a torre. Tivemos cavalo em C4 protegendo, torre por F1, dama por F1 e agora dama E4. Atacando 2 vezes esse cavalo. B3 defendendo tudo aí e agora dama D4. Tivemos C3 atacando a dama e agora dama D5 mantendo aí a pressão no cavalo. Cavalo vai para E3 contra-atacando aqui, ofertando a troca de damas, deixando o cavalo aqui com uma casa central muito poderosa. E aqui a Júlia faz dama C6. Tivemos C4, bloqueando aí a passagem do bispo. Bispo G5. E agora dama F2. Tivemos E4. E agora cavalo aqui. Cavalo para D5. Um excelente posto para esse cavalo.
Ninguém tira esse cavalo daqui mais. Tivemos dama G6. Agora H4 atacando esse bispo. Tivemos bispo captura em D2, cheque. Rei captura D2. E agora dama D6, cravando aí o cavalo. Dama F4, propondo troca de damas. Dama vai para D8. E agora dama captura um peão. Dama captura em E4. Bispo B7. Atacando aí o cavalo. Esse cavalo está cravado por enquanto, mas está bem defendido pelo peão, então não tem perigo. Nessa posição aqui a polonesa está com 5 peões e a Júlia está com 3 peões. Então está uma posição muito difícil aqui, muito desfavorável para a brasileira. Rei vai para C2, vai tentar fazer uma fortalezinha ali atrás dos peões. Rei H8. E agora A4, peão passado perigoso. Dama F8. Dama F3 propondo troca de damas. Dama volta para D8. Agora G3 avançando. Dama E8. Dama E3 novamente propondo a troca de damas. Dama G6 cheque. Rei vai para B2. E agora a Júlia vai para essa decisão. Bispo captura D5. C captura D5. E agora dama F6 cheque. Rei vai para A2. Aqui dama G6. E a dama das brancas captura mais um peão. Dama captura C5. Agora a polonesa tem 3 peões passados aqui. Tá difícil para a Júlia. Dama captura G3. D6. Dama G2 cheque. Agora rei A3. O rei está muito bem protegido. Dama F1. Agora D7. Peão na sétima aí. Dama A1 cheque. Rei vai para B4. Dama E1 cheque. Rei vai para B5. Dama E2 cheque. Rei vai para B6. Agora dama E6. Depois de rei C7, a Júlia abandona aqui. Aqui já não tem mais cheque, aqui já não tem mais o que fazer nessa posição. O peão vai promover, está protegido pelo rei. E aqui já está uma vitória, já está uma posição ganha aqui para as brancas. Então tivemos uma derrota aqui, mais um brasileiro estreando com derrota. Agora a Júlia Alboredo. Aqui no gráfico, a gente vê que ela não ficou muito bem na posição, só no meio jogo aqui ela estava bem, ó. Vamos ver aqui o que ela poderia ter feito. Aqui nessa hora ela ficou bem. Vamos ligar a engine aqui. Deixa eu desligar a do Daci aqui, desliguei. Aqui ela poderia ter ido para esse sacrifício de mais um peão. E essa partida também eu estava acompanhando pelo Xadrez Brasil. E realmente ele tinha comentado essa ideia aqui de deixar o peão central. Claro, o computador nem manda capturar aqui. Mas se ela tivesse caído nessa, a Júlia teria forte iniciativa aqui, ó, na coluna. Tá atacando o cavalo duplamente. Tá atacando aqui o ponto de A2. Então tá uma posição muito boa aqui para a Júlia. Ela tem um par de bispos aqui muito ativos. Depois pode vir aqui com o bispo para F6. Tá, então tá uma posição bem legal aqui para a Júlia. Mas ela não seguiu assim. Ela foi para o lance dama G6 e a gente viu que não deu muito certo. Depois aqui aqui no gráfico, depois a Jolanta dominou aqui esse meio jogo barra final. E aí não teve mais jeito para a Júlia. E agora então amanhã a Júlia é obrigada a vencer. Tanto ela quanto o Daci são obrigados a vencerem para irem para o desempate. Então o único resultado para continuar nessa competição aí é a vitória. Não serve empate e obviamente não se pode dar o luxo de perder. E aqui, ó, finalizando a participação dos brasileiros, tivemos o primeiro brasileiro a jogar de brancas aqui, ó, que legal. Até então, ó, Fier jogou de pretas, Daci Lima jogou de pretas e a Júlia Alboredo jogou de pretas. Agora o Krikor jogando de brancas aqui. Ele abre com peão D4. Tivemos cavalo F6, C4, D6, cavalo F3, G6, cavalo C3, bispo G7 desenvolvendo ali em fianqueto. Tivemos E4, uma forte presença no centro aí do Krikor. Tivemos roque, H3, cavalo A6, bispo E3, desenvolvendo bem as peças aí o Krikor. C5 buscando rupturas, tivemos D5 avançando. Agora tivemos E6, B por E6, bispo por E6 e agora bispo E2. Tivemos torre em E8, roque,
E agora dama em B6, pressionando aqui o ponto de B2. Tivemos torre em B1 protegendo. Bispo D7 manobrando aí. Agora B4. Buscando rupturas e o... Aqui o... Ah, desculpa, esqueci de falar, né? Blunder aqui do narrador. O Cricor 2554 está jogando com o Juan Carlos González Zamora do México de 2545. E aqui o Juan Carlos não pode capturar, senão está caindo a dama, né? Então não foi assim que seguiram a partida, obviamente. Tivemos cavalo aqui por B4. E aqui A3, o Cricor gambitou um peão nessa variante aqui. Aliás, trocou 2 peões, ganhou uma peça, trocou uma peça por 2 peões. Aliás, falei errado. Blunder, novamente blunder do narrador. Ele conseguiu uma peça ao custo de 2 peões. Tivemos agora, ao invés de proteger o cavalo, ele seguiu atacando aqui, seguiu com E5. Tivemos D por E5 e agora cavalo por D5. Então aqui o Cricor tem 3 peões a menos. Eu falei errado, ele não tem 2 peões a menos, ele tem 3 peões a menos por uma peça. Tivemos agora bispo por C5, dama aí por C5 e agora cavalo por F6 cheque, bispo por F6 e dama por D7. Caramba, jogando demais o Cricor aqui, hein? Tivemos agora o avanço de E4, atacando o cavalo. Cavalo volta para D2. Tivemos agora outro avanço, E3. E agora cavalo atacando a dama, cavalo para B3. E por F2, um lance intermediário aqui, cheque. Torre por F2 e agora dama E3. Pressionando aqui na coluna E. Pressionando aqui o cavalo, deixando a torre escrava. E quer jogar muito aqui o lance bispo H4. Ganhando a partida aqui as pretas. Mas o Cricor vê tudo isso aí, ele faz o lance dama D3, ofertando aí a troca de damas. Tivemos bispo H4, uma imprecisão aqui pelo Juan Carlos. Agora tivemos a troca de damas, dama captura E3, torre captura E3, a posição não está fácil aqui. E agora bispo aqui, bispo em F3, olha só, o Cricor foi para essa variante, deixando a torre aqui. E tentando ir para esse final de torre, aliás, contra 2 torres e 2 peças menores aqui. Será que deu bom isso aqui? Bispo captura F2, rei captura F2, já levando para esse final aí, o rei já tentando se colocar no centro. E a gente foi para esse final então. Torre, par de torres contra torre e 2 peças menores. Vamos lá. Torre para C3, atacando aqui o peão do Cricor. Então a única esperança do Cricor é esse peão aqui de C4. Ele faz o lance bispo aqui para D5, protegendo o peão. Tivemos torre A2, cheque, rei vai para G1, torre de A em C2, dobrando aí as torres. O rei vai para H2 em segurança e agora rei G7, tentando colocar o rei no jogo. Tivemos cavalo D4 atacando a torre, torre vai para D2. Agora o cavalo F3 atacando a torre novamente. Torre de D em D3, dobrando as torres aí na coluna, na fileira 3. E agora tivemos aí torre captura B4, garfando esse peão aí. Torre B3 propondo a troca de torres e o Cricor vai para essa, hein? Torre captura B7, torre captura B7 e agora bispo captura B7. A gente vai para esse final aqui, ó. O Cricor conseguiu eliminar os peões da coluna B. Tem um peão passado perigoso. Só que ele tem 2 peças menores pela torre. Será que vai ser suficiente para vencer essa partida? Tivemos agora torre em C3, atacando o peão. Bispo D5. Com esse lance aqui, o bispo protegendo o peão protegendo o bispo. Ninguém tira essa peça daqui, hein? Aqui, segundo o gráfico, está a vantagem de 1 ponto para o Cricor. Tivemos agora F5. Rei G1 manobrando aí, rei F6, rei F2, G5. E agora tivemos G4 pelo Cricor. F por G4, H por G4 e agora H5. Tivemos G por H5 e agora G4 atacando o cavalo aí. Agora as pretas também tem um peão passado perigoso. A posição agora, segundo o gráfico, está dando 0.3, então a gente está numa posição de empate aqui.
Mas não é fácil defender por nenhum dos dois esse empate. Tanto desse peão aqui das pretas, quanto o peão das brancas. Então esse vai ser o tema do final. Tivemos agora cavalo está atacado, vai para D2. Torre H3. Manobrando aí para capturar o peão da coluna H, o peão passado das brancas. Tivemos agora primeiramente cheque, cavalo E4, cheque, rei vai para E5. E agora cavalo aqui G3, cortando a torre da posição, protegendo o peão. Aqui o Crico tá manobrando, tá jogando pra caramba. Tivemos agora rei F4. E agora aqui ameaçando capturar o cavalo e ganhar a partida, né? Tivemos agora cavalo E2, cheque. O rei volta para E5 e agora bispo G2 atacando a torre. O Crico vai para essa decisão de deixar o peão de H. Bispo G2 e agora torre captura lá em H5. Rei vai para G3, atacando o peão. E aqui ele vai tentar manobrar com o cavalo e o bispo para poder capturar esse peão. Então foi uma excelente manobra aqui pelo Crico. E sempre tem essa volta do bispo aqui para D5, protegendo o peão. Rei vai para D6. Agora cavalo F4 atacando a torre. Torre vai para 5 e agora rei por G4, recuperando aí o peão, ficando com o peão passado. Agora as pretas, a chance delas é defenderem aqui. O gráfico tá zerado aqui, segundo a engine. Tivemos bispo D5, torre C3, agora cavalo G6, torre E3, rei F4, torre E1 cortando o rei do tabuleiro, cortando essa conexão aqui do rei com o peão. Rei F3, torre E8, e agora aqui cavalo F4. E agora rei E5, um blunder. Aqui o gráfico foi para 2.7, e aqui o Crico teria um lance aqui, bispo F7, um lance muito difícil de encontrar. E aqui o Crico já, segundo a engine, tá vitória para as brancas aqui, mas não é fácil. Aqui o Crico faz cavalo E2 e o gráfico volta para o zero. A gente tem novamente uma posição de empate. Torre D8. Aqui se as pretas conseguem capturar o bispo e o peão, a gente tem um empate aqui, né? Então o Crico vai ter que manobrar aqui. Ele faz bispo E4, protegendo o bispo. Aqui só para ilustrar, galera, se ele faz qualquer outro lance aqui, por exemplo, aqui a gente tem um empate, né? Aqui não é possível dar checkmate só com o cavalo. Então a gente teria essa posição aí de empate. Sabendo disso, Crico foi para bispo E4, torre D2, pressionando aí o cavalo. O rei não pode sair muito de perto. Cavalo vai para C1, torre H2, bispo volta lá para D5, torre H3 cheque, rei E2, rei D4 e agora rei D2. O Crico vai tentar manobrar esse rei. Agora rei C5, rei C2 e agora torre aqui vai para H5, novamente com aquele tema de capturar o bispo, capturar o peão e ir para o empate, mas aqui foi um blunder. E aqui o Crico aproveitou, fez o lance cavalo D3, tivemos rei D4 e agora cavalo F4, atacando a torre. Esse vem protegendo aqui o bispo, vem atacando a torre. Agora tivemos torre F5 atacando o cavalo. Cavalo E6, cheque. Rei E5. Agora o rei subindo aí, apoiando o peão. Rei C3. Torre F1. Cavalo C5. Torre C1, cheque. Agora rei B4. Torre D1. Atacando o bispo novamente. Sempre vai existir esse tema de capturar o bispo e empatar a partida. Bispo volta para E4, protegido pelo cavalo. E agora torre D8. Agora tivemos bispo C6. Torre volta para D1. E agora cavalo B3. O rei fez uma espécie de proteção aqui para o rei, né? E a ideia é avançar o peão agora. Tivemos rei D6. Bispo F3. Um lance de espera. Agora torre em D3 atacando o cavalo, atacando o bispo. E agora tivemos C5, primeiramente, dando cheque, avançando com o peão. Aqui, se a gente tem 50 lances, sem nenhum tipo de captura ou sem nenhum movimento de peão, a gente tem um empate. Só que estava tranquilo ainda para o Crico. E com esse lance aqui, C5, zerou então a contagem dos 50 lances. Rei C7.
E agora bispo E4 atacando a torre. Torre vai para E3 atacando o bispo. Bispo D5. E agora torre E5 atacando o bispo. O rei vai para C4. E aqui as pretas não tem nenhum tipo de cheque aqui no momento. Então tá bem controlado aqui a posição agora. 5 pontos de vantagem para as brancas. Aproveitou o erro do adversário e foi para essa vantagem aqui o Krikor. Torre E1, mas aqui qualquer vacilo também a vantagem pode voltar para 0 e a gente ir para o empate, hein? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela. Bispo F3, torre F1 atacando o bispo, cavalo D4 aqui, que legal, protegendo o bispo. Agora torre C1 cheque e o rei passa para D5, o cavalo sempre manobrando e protegendo o rei. Agora o rei está blindado. Torre B1. Tivemos cavalo E6, cheque, rei D7, C6, avançando o peão, rei C8, e agora rei D6, torre F1, atacando o bispo. E aqui a engine já está mostrando aqui checkmate em 12. Cavalo vai para D4, protegendo. Aqui foi uma imprecisão, mas mesmo assim não tirou a vantagem do Krikor. Tivemos torre C1. Bispo G4, cheque, torre B8, e agora cavalo B5, dando suporte aqui para o avanço do peão, tirando as casas de fuga do rei. Aqui já não pode por causa da oposição, né? E aqui tirando casas importantes aqui, o rei está limitado, a última fileira está limitado a essas duas casas, né? Olha o bispo também cortando. Então agora tivemos torre C4, e agora bispo primeiramente, bispo E6. A torre estava atacando esse bispo, né? O bispo foi para E6, atacando a torre. E agora torre C1. E agora bispo D5, protegendo o peão, protegendo o rei. Torre vai para C2, já está em zug-zwang aqui o Juan Carlos. Depois de C7, aqui o Juan Carlos desiste. Ponto para o Krikor, vitória aqui do nosso brasileiro. E a primeira vitória aqui dos brazucas, né? Aqui se ele captura, a gente vai para um final de bispo e cavalo. E vou até deixar um card aqui. Se você não sabe dar esse checkmate, você vai aprender hoje com o canal Chess Xadrez R3. Vou deixar aqui o card, o link na descrição também, caso você queira aprender a dar esse checkmate. O Krikor inclusive o Krikor tem vídeos também ensinando a dar esse checkmate. E aqui não seria nada difícil. Por isso aqui o Juan Carlos do México abandonou e a gente teve ponto para o Krikor. Amanhã ele pode até empatar, que ele passa de fase. E passando de fase, o Krikor enfrentará o Mamedjarov, já pedreira, viu? E foi isso, galera. Esse foi o resumão aí da rodada. Espero que vocês tenham curtido aí a participação dos nossos brasileiros. Deixa seu like, deixa seu comentário. E é isso aí, canal Chess Xadrez R3 trazendo aí as partidas dos brasileiros na FIDE World Cup 2021. É isso aí, canal Chess Xadrez R3. Valeu!